Olá, meninas! Tudo bem? Olá, Rose. Olá a todas. Olá, Olá, gente! meninas. Olá também para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi sugerido por uma pessoa que nos acompanha. Então, assim como o episódio anterior da angústia, esse também foi uma sugestão. E que é uma sugestão que nos colocou aqui num lugar de opa, como é que nós vamos falar sobre isso? Né? E vamos ver como é que vai se desenrolar esse assunto, estou curiosa. O assunto é destino existe? Então esta é a nossa questão aqui hoje. Para começar a falar sobre destino, eu pensei em voltarmos à Grécia Antiga. E para isso, eu vou ler um resumo da história do Édipo Rei, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, mas eu achei que era pertinente ler um pouquinho da história para relembrar. E a partir dessa história, eu vou colocar uma questão aqui para a gente refletir um pouco sobre o destino, tá bom? Então, eu vou ler a história do Édipo Rei. A tragédia grega Édipo Rei foi escrita por Sófocles e é um dos mitos mais revisitados da Antiguidade Clássica. O protagonista, Édipo, é condenado à morte quando ainda era um bebê. O seu pai, o rei Laio, havia ouvido de um oráculo de Delfos que o filho algum dia o mataria e desposaria a própria mãe, a rainha Jocasta. Perturbado com a revelação, o rei julgou que a melhor solução seria matar o menino antes que a profecia se realizasse. Diante da decisão, um pastor é convocado pelo rei para levar Édipo, que teria os pés amarrados e seria deixado pendurado numa árvore no Monte Citerão, até ser atacado pelas feras. Com pena, o pastor desobedece às ordens e leva o bebê para casa. Por ser muito pobre, a família do camponês não consegue reunir condições de criar Édipo e acaba o doando. O bebê vai finalmente parar nas mãos de Políbio, o rei de Corinto, que passa a tratá-lo como próprio filho. O rapaz cresce e recebe a revelação perturbadora de que havia sido adotado. Transtornado com a notícia, Édipo sai desvairado. Na ocasião, encontra numa encruzilhada com o pai biológico, que desconhecia, e com mais alguns acompanhantes. Furioso, tem um surto de raiva e acaba matando aquelas pessoas. É desse modo que a primeira parte da profecia se realiza. O filho mata o próprio pai. Quando chega a Tebas e a sua cidade natal, Édipo depara-se com uma esfinge, que propunha um desafio até então nunca solucionado. Que criatura pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3. Édipo é o único a desvendar o enigma. A resposta para a questão da esfinge era o ser humano, que engatinha com 4 pés quando é bebê, anda sobre 2 quando é adulto e alcança 3 pernas quando envelhece. As 2 que já carrega, mais a bengala. Por ter resolvido a questão e colocada pela esfinge, Édipo é considerado um herói e declarado o novo rei de Tebas, casando-se com a própria mãe e concretizando a segunda parte da profecia. Juntos, Édipo e Jocasta chegam a ter 4 filhos. Quando consultam um oráculo, Édipo percebe que o seu destino se concretizou. Desesperado, arranca as órbitas dos próprios olhos e afirma que não quer ser testemunha da própria desgraça e dos próprios crimes. A esposa, mãe, por sua vez, a rainha Jocasta, se suicida. Diante disso, eu quero fazer a seguinte pergunta para as minhas amigas. O que aconteceu com o Édipo? É acaso ou é destino? Eita! Momento cri. Silêncio!
Eu fiquei pensando mil coisas, né? Enquanto ouvia novamente essa história e agora mais atenta aos detalhes e até sobre já com esse... É diferente ouvir, né? Ler e ouvir já com esse tema na cabeça, né? Assim, pensando sobre o destino, né? E no que isso representa. É, eu fiquei pensando sobre e se o pai dele, lá no início, não tivesse a morte? Será se isso teria acontecido? Né? E aí, eu acho que, de fato, não existe uma resposta pontual para essa pergunta, porque eu acho que existe aí uma infinidade de fatores por trás, que eu acho que envolvem crenças, até, né, pensamentos e tudo, mas eu acho que o nosso lugar aqui é outro, né? Desse de promover reflexão e de pensar qual que é... Para mim, a pergunta que ficou foi: então somos todos vítimas do destino? Nós não temos autonomia nenhuma sobre as nossas próprias... Independente de que caminho a gente siga, o final das nossas vidas vai ser sempre o mesmo? E eu acho que não. Para essas perguntas, eu digo que não. Eu acho que encontramos muitos acasos, né, nos nossos caminhos, e que a gente vai dando sentido para isso, né, de alguma forma. E que às vezes até parece, né, que é um pouco destino. Mas eu acho que a minha percepção é que as nossas escolhas e a forma como nós agimos sobre o mundo já não é mais o mesmo a partir daquela decisão que a gente toma, né? Daquele ação, o mundo já foi transformado, eu já fui transformada. Então, o que eu acho é que se o pai dele já tivesse tomado outra decisão, a história poderia ser outra, né? Não teria o mesmo caminho, né? Seria outra. Então, eu acho que existem acasos no meio e acho que não somos vítimas das nossas vidas, ou pelo menos podemos não ser, né? Podemos escolher não ser. E aí, meninas? Eu não sei. Porque eu adoro as tragédias gregas, né? Elas são excelentes, assim. Por um acaso, falemos de destino. Eu não sei, eu penso que, como a Gabi, né, colocou, eu acho que o destino tem a ver com tomadas de decisões que vão sendo, né, você vai fazendo algumas coisas que vão resultando em outras e em outras e em outras. Veja, se o pai não tivesse consultado o oráculo, nada disso teria acontecido. Sim. Outra coisa, se o padre não ficasse com dó da criança, também nada disso teria acontecido. A criança deixaria de existir e a vida seguiria super na boa. Então, eu acho que tem a ver com tomada de consciência de cada um. Talvez eu pense que o destino vá para esse lado, né? O quanto que você, naquele momento, toma algumas atitudes e essas atitudes elas vão te levando para um desfecho de vida ou de situação. Mas eu também penso que acreditar num destino seria uma coisa meio de você colocar a sua existência, vida, crença, sei lá, na mão de algo, ou transportar para um lugar em que você deixa de ser o protagonista da sua própria vida, existência e desejos, e se coloca ali a viver aquilo que é o destino. Às vezes é um pouco de se eximir da responsabilidade. Que eu acho que isso que nos faz ser esse ser humano com todas essas habilidades e possibilidades, né? Você conseguir atuar em tudo que você pode e se responsabilizar por isso. Difícil, né? Então, às vezes, é melhor eu ler o meu destino, saber qual é e só seguir ali o caminho. Que arrisca. E outra coisa que eu acho que o único destino que tá ali traçado, eu acho que o oráculo de Delfos fala.
Você nasce e você morre. Esse é o seu destino. É o que eu penso. Eu gostei muito das falas das meninas também. Claro que também gostei muito da Rose e da surpresa que ela nos fez, né? Que nos fez pensar, tipo, pensei rápido. E agora? A gente só sabia que era destino, mas a gente não sabia com o que é que a gente ia se deparar. E ficou muito interessante justamente por isso, porque era destino a gente falar o que a gente vai falar agora, né? Mas o que eu achei muito interessante é que o quanto isso também está na narrativa. Ou seja, a própria história nos faz, como se fosse, nos leva a querer acreditar em destino. Porque é uma história contada, e é uma história contada com esse objetivo, com essa intenção. Quando ele diz o oráculo de Delfos, e que eles vão seguindo exatamente o que aconteceu, a história nos leva a acreditar naquilo, né? E o quanto a gente também pode se deixar levar por uma história, se deixar levar por uma narrativa, e como a Paula falou, acabar se eximindo de uma responsabilidade. Então, eu acho que falar sobre destino, eu acho que é um pouco mais do que discutir se é destino ou se é acaso. Mas é também nos lembrar que, independente de ser destino ou de ser acaso, o quanto nós, ao nos deixarmos levar por uma narrativa do destino, o quanto nós deixamos de sermos sujeitos da própria história. E o quanto a gente deixa de se lembrar o que a Gabi falou. Quando eu ajo, eu modifico o ambiente em que eu estou e eu acabo me modificando. Então, eu deixo de ser aquilo que eu era antes. Então, já não seria destino. Mas o quanto, se a gente se deixar levar por uma narrativa, a gente acaba por se eximir de uma responsabilidade. Eu acho que essa é a discussão. Eu achei fantástico, porque tem tudo a ver com a pergunta que eu queria fazer aqui para vocês, né? A gente, isso não é da atualidade, é já de muito tempo, né? As pessoas buscam muito as adivinhações, as previsões, né? Nas mais diversos contextos aí de possibilidades, né? Sei lá, poderia até citar algum, eventualmente, tarô, ler o fundo do, né? Tem algumas tradições, ler as mãos, I ler o fundo Ching, o quê? I Ching. I Ching, eu não conheço I Ching. Nem eu. Mas tem muitas práticas, né? Mesmo, por exemplo, ciências como astrologia, numerologia, né? Que tem aí um caráter de prever o que vai acontecer, qual é a história dessa pessoa, né? Ou mesmo a fé religiosa, né? Nas mais diferentes vertentes religiosas que existem, né? Tem um pouco isso também, né? Sei lá, se a gente pegar um discurso um pouco mais cristão, né? Diz assim, eu confio no que Deus me reserva, né? Tem coisas assim que estão ali, como vocês estão falando, de uma certa forma, colocando fora do indivíduo, do sujeito, o destino dele, né? E aí fiquei pensando nisso que a Elaine estava dizendo, né? Essa narrativa que já é posta para que você quase que como acreditasse naquilo que está... Não, como se aquilo fosse imutável, né? Tá ali, tá escrito, né? E não tem a possibilidade de mudar, eu me eximo da responsabilidade. Só que ao mesmo tempo, por que as pessoas procuram tanto isso, né? Por quê? O que vocês acham? O que faz as pessoas buscarem esta resposta do que vai acontecer com elas no futuro? Eu fico pensando muito numa coisa que a gente já falou em vários episódios, que é a dificuldade que o ser humano, que nós temos de lidar com o não saber, com a ausência de controle, né, sobre as nossas vidas. A gente falou disso no episódio de mudança, no migrar, em vários episódios, né, em que a gente existe essa dificuldade da gente lidar com aquilo que a gente não sabe, né, até mesmo com as consequências das nossas ações que a gente não tem acesso ainda, porque como a gente falou, né, todas nós aqui em algum momento hoje já falamos disso, de que quando a gente age de alguma forma, né, sobre o mundo, isso
repercute de alguma forma. Só que no momento que a gente age, a gente não sabe exatamente. A gente pode pensar, prever um pouquinho, mas a gente não sabe exatamente as repercussões que vão vir depois, né? E eu acho que é um pouco daí, dessa insegurança, né? Se eu tô tomando a decisão correta, né? Se eu vou ser feliz lá na frente, se esse sofrimento que eu tô sentindo agora, se ele vai passar. E eu acho que é um pouco disso, né? De saber externamente, de alguém me diga o que é que eu preciso fazer, ou para onde que eu preciso ir, né? O que que vai acontecer comigo, né? Nessa tentativa de encontrar esse controle, né? Nem que seja externo, né? Necessidade de validação. Sim. Necessidade de validação externa, seja de um padre, seja de uma cartomante, seja de outra religião, enfim, mas é uma necessidade de validação. É como a Gabi estava dizendo, ou seja, é uma espécie de insegurança nossa de não saber lidar com a ausência de controle e no final das contas. Eu tinha uma amiga que, quando eu estava muito ansiosa com alguma coisa, ela era ótima. Nesse sentido, quando ela dizia assim, relaxa, nada está sob controle. Mas é porque é uma brincadeira que acaba lhe colocando no sentido de, tipo assim, quando foi que você achou que você realmente tinha controle da sua vida? E 2020 e 2021 nos veio mostrar que não, nós não temos. Mas assim, nós, em geral, nós temos uma sensação de, mas nós não temos. E quando nós nos colocamos nós nos deparamos, né, com a ausência de controle, ok, o que é que eu faço agora? E aí a gente pode acabar buscando, né, essa validação. A gente pode até, tipo, não, eu vou pensar por si próprio, mas assim, o que a cartomante vai dizer, assim, só para ter certeza? Isso que eu estou pensando tá indo de encontro, que Isso. me reserva, né? De fato me reserva. Eu estava ouvindo vocês e estava indo para um lugar assim, totalmente viajando, né? Estava indo para o meu destino. Mentira. Eu não sei, eu fiquei pensando assim. A única coisa que eu sei dessa vida, desse mundão de meu Deus, é que um dia ele termina para mim. Será que a necessidade das pessoas de buscar, né, essas consultas de que está fazendo a coisa certa, de que como muda da tristeza para a alegria, não é um jeito de tentar amenizar a sensação de que um dia chegará a finitude? Como eu não sei que quando chega esse lugar que tudo termina, eu preciso ter certeza que enquanto eu estou vivendo aqui, eu vou viver bem, eu vou fazer tudo como é melhor, eu vou me dar prazer, eu vou ser feliz, eu vou viver da melhor forma, porque eu penso que quando você vai buscar essa ajuda externa, é para dizer assim, olha, isso vai acontecer, então você consegue mudar, se for ruim. Olha, você vai ganhar na Mega Sena. Opa, então tá bom. Começa a jogar. Traz uma Então, segurança, você vai com essas... né? Você fica talvez com a sensação de que está fazendo as coisas interessantes e seguindo, para que talvez essa sensação de vida seja um pouco mais sólida, né? Você consiga não ficar pensando que amanhã tudo isso pode terminar. E aí você fez tudo que foi melhor e certo e seguiu de um jeito que pôde te dar prazer. Não sei, fiquei pensando nisso. Não, e isso que tu tá falando, né, olha, não foi nada planejado, mas acabou tudo muito redondo aqui, porque o que eu queria propor para a gente também pensar, né, antes da gente finalizar, será que a nossa existência é trágica e o destino é a morte? Porque eu tô falando da Eu acho existência trágica, no sentido, a gente falou muito da angústia no episódio passado, né? E a Paula tá falando ali agora, a gente ficar tentando fazer algo, tentando encontrar algo bom porque vai chegar a morte. Só que a gente também não vive o presente, né? Então, é essa pergunta, a existência é trágica e o destino é a morte? Eu fico pensando sobre fazer essa associação em que a existência é trágica porque o destino é a morte. Porque
isso é uma coisa muito da nossa sociedade, né, ocidental e tudo, de ver a morte como algo trágico no sentido de algo ruim, né? E aí eu fico pensando, indo na viagem, entrando um pouquinho na viagem da Paula, que eu gostei, do quanto nós somos egocêntricos, assim, né? Enquanto seres humanos ocidentais, de achar que o nosso modo de viver é o único modo de viver. E como a gente esquece como a gente é pequenininho nesse universo, né? Como nós somos pequenos nesse universo, que tem um monte de coisas para além da vida humana, inclusive, que vão continuar acontecendo quando nós morrermos. Como a Paula falou, a única certeza é que o mundo acaba para mim, mas o mundo e o universo continuam, exato, e continuam existindo e funcionando em perfeita harmonia. A não ser quando a gente estraga, né? O ser humano vai lá e estraga um bocadinho. Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, a morte, ela, culturalmente, na nossa cultura ocidental, ela é vista de uma forma trágica, mas não necessariamente ela é em si, né? Uma coisa. Que o nosso destino é a morte. Destino trágico. Né? Como dizia minha mãe, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, então. Isso mas é como a Paula falou, o mundo acaba para mim que morri, o mundo acaba para a pessoa que morreu. Então, e o mundo não acaba por si só. Então, assim, e o fato de o mundo ter acabado para mim em algum momento, o quanto isso necessariamente é trágico. É trágico para quem gostava de mim, para quem gostava no dia em que eu morrer. É trágico para quem convivia comigo, é trágico para quem, né, via em mim uma figura importante de estar ali. Mas ele não é trágico para o mundo como um todo. E na nossa cultura ocidental, né? Sempre precisamos fazer esse parênteses. Exatamente. Tem várias culturas que não vêm de uma forma trágica, mesmo quem fica, né? Sim. Então, até é um lugar que eu ia até ressaltar. Por que será que quando você partir, as pessoas vão ver isso como uma tragédia, né? Por que tem que ser como uma tragédia? Se isso já está escrito, né, no seu destino, a gente ou isso sabe também disso. É parte do nosso ego para dizer tem que ser uma tragédia porque eu fui. Porque eu sou muito importante, né? As pessoas vão ficar aqui ser, arrasadas, exato, né? Ou o desejo de ser muito importante. Ou o desejo de ser. Essa expectativa de continuar existindo mesmo quando não está mais lá fisicamente, né? Essa coisa de querer sempre deixar um legado, né? De permanecer de alguma forma, né? Sim. Bom, meninas, para a gente finalizar, eu queria dizer, né? Acho que 2 perguntas também, mas que vão ficar sem resposta por nós, para que as pessoas possam também ficar pensando um pouco sobre elas, que é o que está, né, dentro da minha autonomia, da minha escolha, e o que não está dentro da minha escolha, da minha ação e da minha autonomia, né? Eu acho que essa pergunta pode ajudar as pessoas a pensarem sobre os seus destinos, né? E construírem os seus destinos. Como a gente viu, e vocês falaram muito bem, são as nossas escolhas, né? Que constroem o nosso futuro, o nosso destino, a nossa história, né? E a gente tem sim autonomia. Se a gente não tem, a gente tem que ir em busca dela, né? Porque eu acho que a gente é sujeito mesmo quando a gente tem desejo e quando a gente pode expor o nosso desejo, né? Então, eu acredito muito nisso. E é isso, acho que essa minha última pergunta foi super trágica, né? Existência trágica, o destino é a morte. É claro que a gente não acredita nisso, né? A gente acredita sim que pode, através da nossa autonomia, a gente pode ter uma existência muito feliz, né? E que não precise ficar esperando o destino de felicidade, né? Que eu acho que é todo dia a felicidade também, né? Eu acho que todo dia é uma possibilidade da gente encontrar algo que nos diga, que nos dê algum sentido, que nos emocione, que nos toque, né? Seja lá o que for, né? Então é isso. Obrigada pelas contribuições de vocês e a gente volta no próximo episódio.
Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Ah, quero mandar um beijo para quem fez essa pergunta, que é o nosso espectador number one. Oh. E a gente não vai falar o nome dele porque para preservar a identidade, assim como a gente fez semana passada também com a nossa outra espectadora que também nos mandou a sugestão da angústia. Mas é isso, eu também E agradeço. aí, quem quiser mandar sugestões, são bem-vindas Por favor. sempre. Nos comentários, por mensagem. Nós prometemos o sigilo e a confidencialidade. Sim. Exatamente. Então Um tá beijo, bom. minha gente. Beijo, gente. Beijos. Tchau.